Bom dia! Ok, bora começar? Eu não vou escrever os axiomas, a gente conhece eles bem até agora, e a especificação dos inteiros. Quero começar... na verdade, uma observação. Nesta altura que a gente está demonstrando a gente está começando a demonstrar umas coisas um pouco mais interessantes. Então, não faz sentido, sei lá, se aparecer uma coisa dessas em algum lugar, eu vou escrever que isso é C vezes A menos B. Não no sentido que isso é conhecido desde o ensino médio, pelo contrário, no sentido de não faz sentido me preocupar nesta demonstração que estou fazendo aqui com a veracidade disso. A ideia é que se eu estou duvidando dessa coisa neste momento, eu deveria voltar a trabalhar bastante nos teoremas bem mais simples. E mesmo se não tivesse demonstrado esse exercício, é para perceber que essa coisa não é para ser demonstrada dentro de um teorema como esse que a gente está demonstrando agora. Então, faz sentido considerar isso, vamos dizer assim, como dado aqui. E se você tem alguma dúvida se realmente pode ser inferido pelos axiomas, tente demonstrar. Se não conseguir, procure ajuda. Agora, no início, enquanto a gente estava adicionando ainda axiomas, a gente se preocupou para demonstrar essas coisinhas simples. E a partir de agora, realmente, qualquer coisa que vocês conhecem sobre inteiros, vamos dizer assim, as coisas simples, pelo menos de aritmética, vamos considerar como conhecidas. Eu vou cobrar certas coisas e a ideia é que se você realmente não sabe como inferir isso, você deveria trabalhar nisso antes de escrever. Ok? Isso apenas para... Porque se a gente acaba demonstrando cada coisinha em cada demonstração, a gente vai acabar criando umas demonstrações que não vão ser legíveis por ninguém. Agora eu quero começar aqui com um certo wishlist. E esse wishlist é o que a gente queria ter. E a ideia é que a gente vai conseguir todo esse wishlist pouco a pouco. E o trabalho de detalhes vai ser o trabalho de vocês. Só que, caso que não conseguir, sempre a ideia é procurar discutir e ver se temos como realmente fechar todos os detalhes para cada uma dessas coisas. Então, temos os inteiros, temos certas coisinhas básicas sobre as operações dos inteiros, sobre a relação de ordem, temos essa temos positivos e tudo mais. A gente definiu o valor absoluto e a gente também definiu a relação de divide. Ok? Tudo isso e a gente demonstrou bastante propriedades básicas sobre todas essas coisas. Então, uma coisa que a gente não tem, alguns de vocês já pediram ou mencionaram aqui, foi divisão. E a divisão que eu vou falar não tem nada a ver com essa coisinha, que vocês conhecem em outros sistemas de números. Não temos algo parecido para os inteiros. Então, aqui a gente gostaria de ter uma maneira de dividir um número por outro. E eu vou solicitar desde já uma ideia de que tipo de coisa deveria ser essa divisão. A gente vai começar errando e a gente vai perceber que, na verdade, era uma coisa bem diferente. Int cross int. Ok. E se eu parar, um segundo. Se eu parar no int cross int, a divisão vai acabar sendo apenas dois números, certo? Então, quem começou, provavelmente queria continuar de uma maneira. Qual seria essa? Para int, ok. Int cross int. Para o quê? Para int cross int. Temos, então, mais uma opinião aqui, dizendo que deveria ser, na verdade, para int cross int, ok. Temos outra opinião? Para prop. Ok, se fosse... Não, um segundo. Talvez a gente está ainda confundindo, espero que não, mas talvez ainda está confundindo com essa coisa aqui. Certo? E essa é a relação de divide, um verbo, uma relação, que realmente o tipo dela é pega dois inteiros e vira uma afirmação. Qual a afirmação? Que o primeiro divide o segundo, equivalentemente que o segundo é um múltiplo do primeiro, equivalentemente, como a gente discutiu a palavra medir, que o primeiro consegue medir o segundo e tudo mais. Ok? Então, cuidado, essa seria o tipo de relação de dividir. A divisão não tem nada a ver com isso. Ela, pelo menos por enquanto, parece ser uma operação. Sendo operação, a ideia é que não vai virar uma proposição, mas vai virar uma... talvez inteiro, talvez dois inteiros, sei lá o quê. Vamos ver porque não faz muito sentido ser isso
ou talvez até que faz, depende do que a pessoa que respondeu nisso tinha na mente. Qual seria então, se eu dividir, não sei como a gente vai escrever isso, se eu dividir o 5 por 2, por enquanto não vou dar um nome outro para isso. Para quem pensou que o div deveria ter esse tipo, ele deve falar para mim qual inteiro seria aqui, qual seria escolhido aqui? 2, ok. Então, se mutar aqui o 7 para 2 seria o que é? 3, ok. Então, nesse caso, quem pensou assim, realmente faz sentido pensar assim. Só que nesse caso, essa é uma muito pequena parte da história toda. E quem pensou assim, imagino que tem outra resposta para dar. Se eu perguntar qual seria o 7 e 2, agora essa pessoa precisa me dar 2 inteiros aqui. Qual seria a resposta? 3, 1, ok. Uns de vocês responderam juntos sobre a primeira coisa, todos vocês entenderam o que é, mas talvez outros alunos ficaram perdidos. Por que 7 dividido por 2 é 3? Para quem estava seguindo isso, a ideia era que eu vou fazer a divisão inteira, como às vezes é chamada, e eu vou apenas retornar, vamos dizer, quantas vezes o 2 cabe no 3, sem mencionar nada se sobrou pouco ou não, certo? E para quem pensou nessa coisa aqui, está dizendo, não vou retornar apenas quantas vezes o 2 cabe, sei lá, no 7, também vou retornar quanto restou, certo? Faz sentido isso? Ok? Os nomes que a gente vai dar na verdade, para essa, não vamos dar um nome, pelo menos por enquanto. Mas tem aqui 2 funções desse tipo relacionadas com toda essa história. Uma é para retornar 3 e outra é para retornar 1. E os nomes que a gente vai dar para essas duas vai ser o quociente e o resto. O rem vem do inglês remainder e o quote vem do quotient, certo? Então faz sentido que a gente gostaria de ter essas 2 funções. E para quem pensou que ele gostaria de ter os 2 números, se você tem as 2 funções, você tem acesso aos 2 números. Chama essas 2 funções, você vai achar quem é o quociente e quem é o remainder também. Então, seria legal ter acesso nisso, só que na verdade, como falei, a gente vai começar errando e a gente vai começar pouco a pouco a descobrir que tem mais. Então, divisão, na verdade, vai acabar sendo um teorema. E sendo um teorema, o teorema seria a divisão de Euclides. E sendo um teorema, qual o tipo de divisão? Inteiro. O 5 é um teorema? Não. Então? De divisão. Essa coisa que quero observar aí. Sendo um teorema. Sendo um teorema, não tem outra opção. O teorema deveria ser, vai acabar sendo uma proposição, ok? E agora, a pergunta é, vamos dizer que raça vai ser essa proposição. E vai acabar aparecendo um pouco com uma certa função, mas para aparecer função deveria ser para todo blá, para todo blue, certo? Só que aqui vamos precisar tomar certo cuidado. Para todo A e B, se eu quero dividir A por B, a gente vai precisar tomar um certo cuidado com o B. Qual vai ser esse cuidado com o B que eu preciso tomar aqui? Não, o B pode ser maior que A. A única coisa que o B não vai acabar sendo capaz de ser seria o 0. Isso não vai ser porque algum padre falou. A gente vai descobrir por que precisamos escrever o 0 aqui. Então, caso que o B não é 0, o quê? Existe um único par de números P e Q. Ok, muito bem. Existem únicos, vamos chamar eles Q e R para lembrar do quociente e resto, tais que A igual B, Q mais R. Ok? Não faz sentido falar tal que aqui. Eu vou corrigir essa coisa porque eu tenho um toque sobre os usos de tal que errado. Aqui eu vou pronunciar tal que. Existem únicos Q e R tais que fazem tudo isso. Agora não faz sentido mais tal que. Aqui é o que mesmo que eu preciso? Como? Conjunção, sim. Esse Q e R não bastam satisfazer tudo isso. Apenas isso, ok? Eu preciso mais. E antes de consultar o que mais eles precisam satisfazer, seria muito bizarro parar aqui, porque eu sempre teria uma maneira de
de consertar essa coisa. Por exemplo, sempre poderia escolher o Q para ser o número 1 e o R para ser quem? Não 0. Por que não 0? Porque se fosse 0, significaria que para qualquer A e B com B diferente de 0, eu conseguiria A igual a B. Isso não faz sentido ter esperanças. Então o A vai ser igual ao B, mas preciso querer uma coisa para... Não, menos A. B menos A. Não B menos A. A menos B, certo? Ok. Porque o B vai embora aqui, eu vou conseguir... Então seria bem trivial se eu parar aqui, não vou ganhar nada interessante. A coisa mais interessante que tem aqui é que eu posso afirmar algo sobre esse R. E a ideia é que... Vou escrever com duas maneiras. A ideia é que o tamanho do R é menor que o tamanho do B. E uma maneira de escrever isso seria 0 menor ou igual R menor do valor absoluto de B. Ok? Sim. Carlos. Como? Se tiver número negativo, se você permitir um número negativo, esse existe único não vai funcionar tão bem, eu acho. Vai, graças a essa restrição que tem aqui. Vai acabar sendo único mesmo. Ok, então no final das contas, antes de entrar em rascunhar um pouco a demonstração aqui, o teorema aqui vai me permitir, isso é importante entender, porque a gente vai acabar usando esse teorema várias vezes até o fim de MC2 ou talvez MC3 também. Usar esse teorema, normalmente você não vai ter nenhum aviso que você precisa usar esse teorema, mas cada vez que são envolvidos dois inteiros e um deles não é 0, você tem o direito de falar, ok, vou invocar esse teorema de divisão de Euclides e eu vou fazer o quê? Eu vou dividir esse inteiro por esse inteiro. E assim que eu vou escrever essa coisa, dividimos o A por B. O que eu ganho? Como? Quinta. Exatamente, eu posso falar logo sejam que R tais que quais coisas? Essa e essa também. E cuidado, é muito fácil esquecer, especialmente a segunda, não sei porquê, é muito fácil esquecer essa segunda, e muitas vezes aquela que a gente vai precisar mais seria a segunda, para conseguir a demonstração, fechar a demonstração que queremos demonstrar. Sim, Kibal. Pode repetir a segunda ou não entendi? Qual? O size, R, size e B. Porque o size... Essa coisa aqui, olha, essa coisa para a gente vai significar isso. Mas se eu quero pensar isso de uma maneira assim, mais no coração, qual a segunda restrição que eu tenho é que o tamanho de R, aqui tamanho significa o quê, praticamente? Valor absoluto, certo? O tamanho de R não vai superar o tamanho de B, certo? Para a gente vai ser dessa maneira. Aqui não preciso realmente... Tá, vamos deixar isso, na verdade é assim. Vamos deixar isso assim, vou apagar agora o size. Eu espero que entendamos mais ou menos o que é que a gente deseja ter aqui nessa divisão. Sim. Eu acabei de apagar para não ter mais briga sobre isso. Esqueça o size. Perfeito. Outra coisa, sim. Seria a distância por 0. Como? A ideia é se eu poderia ter uma função size que pega qualquer coisa do meu mundo, nesse caso são inteiros, e retorna uma coisa para os inteiros maiores ou iguais de 0, vamos dizer assim. Ok? Mas não vamos se preocupar com isso mais. Sim. Aqui, um segundo, sim, vou para observação. Para essa linha compilar, é um comando, na verdade, essa coisa está invocando esse teorema, certo? E esse teorema sendo um existencial aqui, desculpa, esse teorema sendo um para todo, ele precisa ser fornecido por dois argumentos, o A e o B. Não, um segundo, porque ainda não acabou. Forneci o A e o B aqui, mas tecnicamente, se eu dar apenas o A e B, ele vai virar que coisa? Sim, todo o teorema é essa coisa inteira, certo? Então, se eu dar para ele o AB, ele não vai virar essa coisinha só, ele vai virar uma implicação. Então, para eu conseguir realmente essa coisa que eu quero usar aqui, eu preciso fornecer também uma evidência que o B é diferente de 0. Então, aqui, eu preciso ter nos meus dados que o B é diferente de 0. Sem isso, não vou conseguir executar essa linha, não vou conseguir dividir o A por B. Sim. A gente pode dizer que se o A for 0, então qualquer valor que o senhor colocar lá para Q
aqui com B diferente de zero e pelo teorema do zero anulador. Pelo teorema de quem? Basicamente. Pelo teorema de quem? Não entendi. Do zero anulador. Ok. Continua? Não entendi a pergunta. O valor de Q que a gente colocar com A igual a zero e sendo R igual a zero, a gente vai ter essa proporção verdadeira? Se botar o R zero... Não, eu estou dizendo aqui, pode ter um R0 em algum momento. Ele está dizendo que existe um único R, sendo esse R0. Um segundo, eu não começo nem com R nem com Q, eu começo com A e o B e a única coisa que eu preciso é que o B é diferente de zero. Perfeito. Então, no teu caso, você está dizendo que o A pode ser o zero, sim, pode. Sim, e se esse A for zero, não vai existir um único Q. Pode ter vários Q. Espera aí, me dê também o B nesse caso. B, sei lá, 1. Ok, o B vai ser 1, ok. E quem vai ser agora teus múltiplos R's, no caso? Não, o R pode ser qualquer número inteiro. Me dê um exemplo, não quero. Ele pode ser, mas como a gente quer um único, seria zero. Não, a ideia é que se a gente conseguir demonstrar esse teorema, significa que não tem espaço para mais Qzinhos e Rzinhos satisfazer essa coisa. Então, se você acha que tem, você precisa nos convencer qual é. Me dê um parzinho de QR que faz isso e agora me dê mais um. Então, pode ser, sei lá, Q igual a 5 e R igual a 0. Tu já não satisfaz essa coisa, né? Porque você tem aqui o 0 igual 1 vezes 5 mais 0. Não é. Então, não. Não, então deixa quieto. Ok, certo. Eu estou entrando no B igual a 0, provavelmente. Não, B não vamos ter o B igual a 0, certo? Ok. Outras dúvidas sobre o que mais ou menos queremos aqui? Ok? Então, conseguindo isso, em qualquer momento, não importa se estou na unidade 1, 2, 3, fm1, fm2 na vida, tendo dois inteiros onde o segundo não é o zero, eu tenho o direito de solicitar esses dois inteiros aqui, sem precisar nada mais, ok? Beleza, não demonstramos nada, apenas eu falei o que seria a primeira coisa na nossa lista aqui. Outra coisa que a gente quer ter aqui na nossa wishlist é... ok, então queremos divisão então, no final das contas. Indução é uma coisa que talvez deveria botar antes, porque supostamente a gente já viu que conseguimos como teorema os princípios de indução, mas como falei nessa unidade não vamos mexer muito com eles, porque a gente vai morrer recursão e indução na unidade 2. Então isso já temos a partir das aulas anteriores e dos homeworks, mas não vamos nos preocupar com isso. O que mais queremos aqui é uma coisa chamada teorema fundamental de aritmética. Eu vou trocar às vezes a ordem, Fundamental Theorem of Arithmetic ou Teorema Fundamental de Aritmética, não importa tanto, que garanta uma coisa que a gente descobriu mais ou menos falando de tijolinhos na aula passada. A ideia é que qualquer inteiro, se eu tenho qualquer inteiro x, eu posso escrever ele, quebrar ele em tijolinhos, e ainda mais, não apenas que ele é quebrável em tijolinhos, é que essa expressão do x é única. Agora, essa única, como a gente viu, não é tão verdade, porque alguém escreveu, não lembro, acho que foi esse nosso exemplo, era o número 24, e a outra acabou sendo essa aqui. Agora, quem pode falar que essas são diferentes, e tecnicamente, intencionalmente e sintaticamente podem ser diferentes, mas a ideia é que a gente não liga sobre não faz sentido comutatividade, sobre a ordem que aparecem os termos aqui nesse produto. E não faria muito sentido ter esperanças que a gente ia conseguir unicidade até considerando trocas de ordem, exatamente pelo fato de que a multiplicação é comutativa. E ainda mais, é uma coisa que não discuti tanto, é que alguém poderia talvez falar, ok, 2 menos 2 vezes menos 3 vezes 2, e outro cara aqui pegar 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Agora parece que não troquei apenas a ordem, mas tecnicamente o menos 2 aqui nem aparece aqui, o menos 3 não aparece aqui. Mas se eu fizer esse produto aqui, isso vai ser 24, certo? E isso aqui vai ser 24. Então, uma outra coisa que faz sentido ignorar nessa unicidade da forma de escrever um número como tijolinho seriam
não me preocupar se eu vou trocar um cara por um outro cara que tem o mesmo módulo, vamos dizer assim, o mesmo valor absoluto. Ok? Esses carinhas, eu já vou adiantar aqui uma definição que vai aparecer nos sextos homeworks. Chamamos eles de sócios. Em inglês a palavra é associates. Eu acho que a melhor tradução disso é sócios, mas não tenho certeza. Talvez associados, não sei. Como? Sócio, eu acho que sócio é mais curto também. Vamos lá. Sócios vão ser dois números A e B. Se é somente C. E agora vou dar duas coisas que faz sentido perguntar se são as mesmas ou não. Eles têm os mesmos valores absolutos. Ou alguém outro poderia falar o A divide o B e o B divide o A. Ok? E daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nessa ideia, falar um pouco mais sobre o que temos nas mãos até agora, sobre a relação de divisão e o que seria legal ter. Então aqui, alguém poderia falar, ok, essas coisas são realmente diferentes, você trocou certas ordens e tudo mais, mas no final das contas eu troquei o 2 para um sócio dele, então não importa. Ok? Faz sentido isso? Ok? Sim, Felipe? Professor, aí nessa wish list que você colocou a indução. Por que você também não pode colocar os princípios, na verdade, da indução, correto? Você também não poderia colocar a redução também, ou não? Ok, essas duas coisas vão juntas e a gente vai ver mais isso na unidade 2. Ok? Eu vou até agora, nessa unidade, eu meio que já usei recursão, eu falei, quando eu defini o que significa x elevado a n, eu defini como, eu falei, ok, x elevado a 0 vai ser, o quê? 1, e o x elevado a, sei lá, n vai ser o quê? Ok, se eu escrever assim, aqui estou devendo uma coisa sobre o n, porque aqui tem a ideia que estou definindo algo para todo x, aqui tem algo novamente para todo x, só que aqui também é para todo n, só que na verdade esse para todo n precisa de uma decoração a mais. Não. Não quero falar de natural. Ok. Um segundo. Uma ideia seria realmente considerar todos os nossos expoentes naturais. A gente vai conhecer os naturais na unidade 2. Aqui eu poderia considerar que eu estou falando de inteiros não negativos, mas é outra restrição que eu preciso impor aqui no n, mesmo se eu penso naturais ou inteiros não negativos. Maior que 0, sim. E, tecnicamente, se eu não fizer isso, e alguém me perguntar quanto é o x elevado a 0, eu vou ter duas opções para escolher. Eu não posso permitir isso numa definição. Porque poderia seguir essa ideia para falar é 1, ou poderia seguir essa ideia para falar o que é? Que x elevado a 0 é igual a x vezes x elevado a menos 1. Certo? E agora vai ser igual a quê? X vezes x menos 2. E por aí vai. Isso não vai terminar nunca. Eu estou condenando aqui, seria uma definição errada. Eu preciso excluir essa coisa. Às vezes, existe uma convenção, que a gente vai usar essa convenção muito na unidade 2, que está dizendo que, olha, você vai olhar a segunda linha de uma definição apenas se a primeira não deu certo. E a terceira apenas se a segunda não deu certo. Então, se a gente assumir essa convenção, a gente não precisa falar nada aqui, porque essa coisa não seria aplicável aqui. Por quê? Porque o x elevado a 0 eu consegui dar uma resposta a partir da primeira equação, então nunca deveria olhar a segunda. Faz sentido essa? Isso não é sempre seguido por matemáticos, é bastante comum em programação funcional e ajuda bastante, porque você não precisa escrever coisas meio óbvias pelo contexto. Ok, outra pergunta, antes de continuar com o wishlist aqui. Ok, outra coisa que a gente gostaria de, na verdade não quer, mas gostaria de ter, e sabemos que as crianças do ensino médio fundamental têm, é um sistema de numerais para nossos inteiros. E preciso, infelizmente, eu acho, abrir uma discussão, que é legal ter essa discussão, porque não é aparentemente muito conhecido. Qual a diferença entre um número, entre um numeral e entre um dígito ou algarismo, eu acho que é. Ou dígito
Tem alguém aqui que tem na cabeça muito claramente a diferença entre essas três coisas? Ok, se consigo imaginar ou eu acho que a resposta deveria ser não, então. A pergunta é se é super claro isso para alguém. Ok? Vamos ter então uma briguinha. Eu espero que depois dessa briguinha, pelo menos para uns, vai ficar super claro. Ok, então a ideia de um número vai ser uma coisa bem abstrata que está no mundo das ideias, das nuvens e tudo mais. É um conceito que talvez todos entendemos ou não. Eu posso falar que aqui, sei lá, tem a ideia do número 3, a ideia do número 4, a ideia do número 7, qualquer coisa que seja. E posso imaginar que um ser alienígena também tem essa ideia, mesmo que talvez ele vai acabar escrevendo de uma maneira muito estranha quando ele quer falar sobre os números, os mesmos números que eu estou pensando. Posso pensar nos números, talvez uma coisa que consegue medir quantidade, ou cardinalidades de conjuntos, ou sei lá o quê. Mas a ideia é que essa coisa é uma coisa abstrata que tem na minha cabeça. Agora, o numeral é o nome que eu vou dar para esse número. Então, para esse número aqui, por exemplo, costumamos usar esse nome. E se tivesse aqui bem mais bichinhos aqui, eu poderia usar, talvez, sei lá, o 15, sei lá, ok? Não sei se são 15, mas enfim. Então, os numerais são os nomes que a gente usa para referir aos números que são as ideias abstratas. Espero que isso é claro. E só para convencer vocês que existem vários numerais, aqui na Grécia Antiga eles chamariam isso de delta, que é o a quarta letra do alfabeto grego, e isso seria JY em grego antigo, em romano isso seria IV, e isso seria XV. Temos então aqui três numerais, espero que dá para apreciar que são bem diferentes entre si. E para o mesmo número 4, para o número que a gente chama agora 4, temos três numerais diferentes, e para o 15 também mais 3, tudo mais. Então, assim, existem vários numerais para o mesmo nome? Sim, no mesmo sentido que existem várias palavras para o mesmo conceito se você trocar de uma linguagem, um idioma para outro. Podemos pensar então que esses estão no mesmo idioma de numerais, ok? Esse no mesmo idioma de numerais e esse no mesmo idioma de numerais, sim. Posso dizer que numerais são símbolos, então? Como? Símbolos? Não tanto, porque, sei lá, esse também é um símbolo. É umas coisas que talvez não representam um numeral, mas no final das contas os numerais que a gente vai ver são feitos por símbolos, certo? Mas essa é uma ideia importante para entender a diferença entre o numeral e o algarismo. Por exemplo, o 15 que eu escrevi aqui não é um símbolo. Ela é uma coisa composta por dois símbolos. Esse símbolo aqui e esse símbolo aqui. Escrevendo um no lado do outro, toda essa coisa virou um numeral, certo? Para o número, esse número aqui. Ok? Então podemos pensar que os numerais, na verdade, são palavras, e essa é uma palavra. Então o que seria o algarismo ou dígito? Seria o alfabeto que temos para escrever. No sistema que conhecemos desde aqui, que é desde criança, que é chamado decimal, temos um alfabeto de qual tamanho? 10. Isso significa que eu vou precisar ter realmente 10 símbolos aqui. E basta escolher 10 símbolos distintos e botar eles numa ordem para começar a falar que tenho um alfabeto, tenho meus dígitos, para conseguir, segundo certas regras, botar eles juntos para criar um numeral e esse numeral vai referir para um número. Ok? Então, no decimal, os símbolos que costumamos usar são esses que todo mundo conhece. Vocês podem pensar isso como se fosse o equivalente de car numa linguagem de programação também. São os caracteres para formar, no final das contas, palavras. Então, esse 15 que eu escrevi aqui não seria um car, mas seria um string, vamos dizer assim. Seria um nome composto com esses dois símbolos. Faz sentido? Ok. Eu vou dar um pequeno... Então, vamos só recapturar essa coisa aqui. O algarismo são os símbolos, o alfabeto que temos para criar nomes, que são chamados numerais, para os números, que são as ideias que temos na nossa cabeça. Ok? O sistema decimal começa com uma escolha parece meio arbitrária, que está dizendo: eu vou criar um sistema de numerais usando um alfabeto de tamanho 10.
e é a partir disso que vem a palavra decimal. Deca, em grego, significa 10. E esse 10 é uma escolha que não tem nada a ver com matemática, mas tem a ver com o que é? Não, é outra pergunta. Ok, vamos responder. Sim, o Matias aqui está fazendo assim. Tem a ver com o fato que temos 10 dedos. E essa coisa biológica, obviamente, não é algo para levar muito a sério, estudando matemática, mas é uma coisa que, já que começou tantos anos atrás, não podemos ter muitas esperanças que vai mudar e também não tem algum lado realmente bom de se mudar isso. Os maianos é conhecido que tinham alfabeto de tamanho diferente. Alguém sabe o tamanho? Os maianos. Maia. É maianos, não? Não baianos, certo? Maia. Não é chamado maianos, não? É maias. É maias? Ok, sabia não. Os maias, então, tinham outro tamanho de alfabeto, outro tamanho de digitais. Qual era? Não, a dica para responder é que eles não tinham sapatos. Então, qual era aqui? 20, muito bem. O sistema aritmético dos maianos era base 20, como a gente fala. Os computadores usam o quê? Base 2, que a gente chama de binário. E para nos facilitar, humanos acaba usando o hexadecimal, que tem quantos? 16. Ok? Vou pular isso para cá. Ok, por aí vai. Então, o que a gente vai precisar ter aqui na nossa wishlist é estabelecer um sistema que garanta que qualquer inteiro que eu estou pensando, eu vou ter como dar um nome para ele, segundo certas regras. E a ideia é que a gente vai demonstrar, isso vai ser um teorema, como tudo isso aqui é um teorema, na verdade, que para qualquer base, o 10 não tem nada especial, o 20 não tem nada especial, o 2 não tem nada especial, nem o 16. Para qualquer número que você gosta, a gente vai... vou deixar para vocês pensar se faz sentido considerar até o próprio 1. A gente vai demonstrar a partir do 2. Para qualquer b maior ou igual de 2, eu posso criar um sisteminha bem parecido com aquele que a gente conhece, com base 2. Mas não deveria ser tão óbvio que esse sistema funciona, e que funciona nesse caso significa exatamente isso, que para qualquer inteiro que eu vou escolher nesse mundo de inteiros que a gente está estudando, você consegue escrever dessa maneira, dar um nome para ele. E uma coisa que não falei, que é importante para o sistema de numerais para os inteiros, é que queremos também uma representação única de inteiros. Não queremos que o mesmo inteiro vai acabar tendo 2 nomes diferentes nesse sistema. Aqui eu vou excluir umas bobagens de escrever 0005 e falar que, olha, esse cara é o mesmo do 005, então tenho 2 nomes para o mesmo cara. Nenhuma das duas vai ser permitida como nome para o 5. Okay, o 5 que conhecemos vai ser escrito nessa forma e acabou. Sim. Você falou de número como podendo ser entendido como cardinalidade de conjuntos. Uma maneira seria essa, só que se eu pensar isso como cardinalidade, estudando inteiros, eu vou completamente desconsiderar os inteiros negativos. Não tem conjunto com menos 8 membros. Mas nossa preocupação para conseguir dar nomes para números vai ser os inteiros maiores de 0. Ok? E a ideia seria que para qualquer negativo, bastaria você só falar menos blá, e você já teria também o nome dele. E não tendo conflitos entre esses caras, nem dos negativos com os positivos, nem entre 2 positivos, você ia manter a unicidade de nomes para os inteiros todos. Sim. Eu pensei sobre quando a gente fala sobre conjunto de números reais, por exemplo, ou realmente outra acepção de tipo... Não, um segundo, não vamos centrar ainda em nada sobre os reais. A gente vai revisitar tanto aquela imagem geométrica que eu desenhei na aula passada, que tem os pontinhos assim, a gente entendeu uma imagem geométrica de inteiros, também nosso sistema de escrever nomes para esses números, e a gente vai ver que vamos ter muito mais coisa para falar, nova coisa para falar sobre os reais, certo? Então, não conhecemos ainda os reais, isso não é fingem que não entendemos, eu acho que, como falei em outras aulas, eu acho que é verdade também. Realmente não conhecemos os reais e vamos conhecer na unidade 3. Também não vai ter nada de vírgula aqui, certo? Estamos no mundo dos inteiros. O sistema... Como funciona o sistema? Tá, vamos lá. Podemos pensar, não sei se vocês já encontraram aqueles contadores, counters, que é um bichinho que tem um botão aí,
Aqui tem um botão para fazer reset, e você aperta, aqui tem umas rodelinhas, certo? E começa tudo zero no início, e assim que você fala mais um, ele vai aqui para 0001. E você quer contar quantas pessoas tem aqui, para não perder a conta, tac, 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 ele aumenta. E como ele aumenta, aqui tem uma rodelinha por dentro, certo? E essa rodelinha tem 10 posições, essas, no decimal. E assim que ela vai na maior que ele tem, 9, o que vai acontecer? Esse objetinho... Sim, exatamente. Esse 9 vai voltar porque é um ciclo, certo? Não vou desenhar isso bem, com certeza, mas aqui uma coisinha assim, ela vai voltar para o 0 e agora o que vai acontecer é ele que vai aumentar 1. E até chegar no 99 aqui, e isso vai virar como? Porque esse vai virar no 0, esse vai virar assim, e assim que ele vai virar para o 0, o próximo vai blá blá. Ok. Com o que eu falei aqui, deveria ser suficiente para todo mundo, mesmo que nunca viu outro sistema, sei lá, binário, octal, ou base 7, ou sei lá o que é, ou base 39, não importa ser um número bonitinho, o 39 é bonitinho. Deveria saber como que ele poderia contar. Como que ele vai contar? Se eu estou no base 6, significa que quantos símbolos eu tenho? 6. Qual é? Vamos escolher uns símbolos. Em vez de improvisar e escolher novos simbolizinhos aqui, posso aproveitar o fato que todo mundo conhece isso e vou falar, opa, aqui seria a base 7, aqui seria a base 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 símbolos distintos. Então, se eu quero começar a contar, vou ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e agora? Pronto, agora eu não posso aumentar, eu exaustei tudo que posso escrever com tamanho 1, certo? Então, vou para... Aqui vou para o 0, só que aqui vou precisar mais 1, certo? E depois vai ser... E agora? 2, 0, certo? Ok. Ou 0, 2 se você está contando, começando de direita para a esquerda, ok? E por aí vai. Então, se eu quero falar, ok, como vou contar nesse sistema, qual seria, sei lá, o número 9... Uma ideia é começar a gerar todos os números, que é bem fácil com esse algoritmo aqui gerar todo mundo, e ver, ok, como escreveria no decimal que conhece supostamente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o 9 nesse sistema é escrito assim, eu nem preciso continuar mais. Então, com tudo que eu falei, qualquer desafio que posso dar para vocês, escreva o número 587 num sistema de base 29, espero que dá para fazer com essa maneira boba. Certo? Começa a gerar tudo e conta qual é o 528, tu vai achar. Não vai ser a maneira mais eficaz, mas com certeza funciona e espero que é meio convincente que não tem como, se escolher 7, por exemplo, não tem como pular um número. Mas é uma das coisas que a gente gostaria de demonstrar. Como vocês sabem que o 587 vai ter um correspondente aqui. Essa coisa aqui seria uma coisa legal para demonstrar. Ou seja, que esse sistema que a gente vai... Todos esses sistemas que a gente vai definir são capazes de dar nomes para qualquer inteiro mesmo. Dúvidas? A gente vai trabalhar com isso ainda nessa unidade? Sim, sim. Isso vai ser uma das várias coisas ainda nessa aula, eu espero, na verdade. Ok, então eu suponho que provavelmente a gente vai usar para fazer conversão de... Nem a pau. Ninguém se importa fazer conversões. Ok? Essa é trabalho de corno, não é nosso trabalho aqui. Ok? Vamos lá. Uma coisa, então, que desejamos aqui sobre os sistemas numerais seria conseguir dar numerais para qualquer número, ok? Vou dar 1 minuto, literalmente, 2, talvez, tentar enunciar isso como um teorema. Eu vou dar uma maneira para começar. Para todo b maior ou igual de 2. E agora quero o resto. Eu vou escrever em palavras de rua. O b serve como base para um sistema posicional. Esses sistemas são chamados posicionais porque vamos ver,
se você olhar, sei lá, no 257, e você olhar nesse 5, você não sabe exatamente qual é o valor dele sem saber em qual posição ele ficou. Certo? Se ele ficou na primeira, ele valeria 5. Na segunda, ele valeria 50 e por aí vai. Certo? Sistema posicional de numerais. Então, o desafio aqui é tentar aproximar isso numa maneira que parece proposição, que a gente consegue demonstrar ou refutar e tudo mais, porque com tanta palavra de rua não tem como pensar nisso. Vou dar uns 2 minutos. Vai, mas não é isso. A gente tem como demonstrar isso primeiramente? Não estou pedindo demonstrar nada, só quero traduzir isso para a linguagem que temos usado até agora para falar sobre qualquer proposição matemática. Serve como base para um sistema posicional de números. Isso não significa nada, a gente não definiu nada dessas coisas. A ideia é falar algo mais matemático para ver como a gente vai conseguir demonstrar isso. Desculpa, eu posso estar comentando ruim, mas a gente tem alguma maneira de definir um tamanho de conjunto? Um conjunto com algum número de membros específico? Temos, eu acho melhor por enquanto, considerar essa noção como meio primitiva. Se eu falar o tamanho de um certo conjunto é 5, entender o que isso significa. Significa que tem 5 membros, certo? Mas não vamos definir isso formalmente aqui. Na unidade 2, a gente vai definir uma coisa um pouco mais legal que essa, na verdade. Mas aqui não seria tão necessário. Como posso começar? Alguém pode pensar que raça de proposição vai ser essa aqui? Sim, Isaac? Não. Espera aí, implicação, você está incluindo esse maior de 2? Não, né? Porque isso já é açúcar aqui. Não. Certo? Aqui dentro, os colchetes só. Não, essa é uma proposição, com certeza. Okay? Estou falando qual raça da proposição. Implicação não seria... Acho que é um para todo. É um para todo, mas pensando em que é? Para todo... Para todo inteiro. Para todo... N, certo? Vamos dizer inteiro. Aí vou abrir novas colchetes, que temos um certo progressinho aqui. N pode ser escrito num sistema com base B. Ok? E agora a nova pergunta é: o que significa o N pode ser escrito num sistema com base B? Sim, é Carlos? Sim, tá, tem uma ideia aqui. Existe K maior que 0, maior ou igual a 0. Tá, que N é igual, tá, agora, B elevado a 0 mais B elevado a 1 mais B elevado a 2, tá, isso K vezes. Ok, um segundo. O Carlos aqui está aproximando demais, talvez. Primeiramente, M existencial. E ele falou existe K. Eu vou trocar a letra de K dele para L. Okay? Porque eu gosto de trocar os nomes que vocês escolhem. Nesse caso, o L é para me lembrar de qual palavra? Alguém? Lugar. Não. É coincidência ruim. Em inglês, no caso. Alguém? Length. Então, existe um certo L, e esse L vai acabar sendo
E tem mais uma coisa aqui, que vai ser relacionada com esse L. Existe uma L que posso passar de tamanho, que com esse tamanho eu consigo escrever o B, blá, blá. Mas Carlos queria falar mais coisas. Existe um L e... Não, mas deve saber quando esse existe aí. Tipo, N é igual... Calma, aquele N. Ok, não. Um segundo. O que Carlos está dizendo é que existe um L tal que o N é igual... Fale. B elevado a 0 mais B elevado a 1. Essa sequência aí é K mais 1 vezes. B elevado a K mais 1. Ok, uma pergunta é onde que você vai parar aqui? K mais 1. Acho que deveria ser no K menos 1, né? Isso, só que o número de itens é K mais 1, se eu não me engano. Como? O número de Bs aí é K mais 1. Depende, né? Se você falar que existe um... primeiramente não tem K, tem L, certo? Ok. Mas se você... Depende se você... O tamanho 0 vai ser o quê, no caso? Eu falei um L maior ou igual a 0. Existe um L maior ou igual a 0? Ok, então nesse caso você está permitindo tamanho 0 ou não? Você escreveu assim? Não, mas eu escrevi errado. Ah, A ideia que eu estou querendo passar é que o tanto de Bs que tem aí é L mais 1. ok, a gente vai acabar escrevendo assim, a ideia vai ser a mesma, mas se não faz sentido escrever só isso, está faltando algo aqui, certo? O que está faltando? A definição do B0? De quem? A definição do B0? Não, esse é o B é um inteiro, esse inteiro aqui, certo? E esse B, desculpa, esse inteiro aqui. E B elevado a 0 é B elevado a 0. A gente definiu todos os x elevado a qualquer n. Então, todos esses bichinhos aqui são inteiros, sim, Carlos. Eu não sei falar isso, mas tipo, a gente não pode só começar pelo B elevado a L menos 1. A gente tem que começar do B elevado a 0, depois ir pro B elevado a 1. A gente vai botar mais Os coeficientes entre as... Faltam os coeficientes, certo? Se eu falar só assim, significa que o 27... Como que eu vou escrever o 27 se eu tenho apenas 10 elevado a 0 mais 10 elevado a 1 mais 10 elevado a 2? Não tem como escrever o 27 assim. Concordamos? Estamos perdidos? O que está acontecendo? Pois é, aqui faltam os coeficientes, certo? Como é que a gente vai sejar tantos coeficientes? Perfeita pergunta, ok? Eu gostei dessa reclamação e por enquanto vamos ficar um pouco informais. Mas aqui no final das contas eu precisaria, ok, vou ter um certo coeficiente de 0 e ou C, vamos dizer C, coeficiente. C0, C1, blá, 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 aqui seria C, L menos 1, ok? E agora isso faz sentido, porque aqui eu teria 7 vezes isso e 2 vezes isso. E pronto. Qual seria meu L aqui? Meu L. 2. É uma maneira legal pensar que o L vai ser 2. Agora, se eu pegar o L que Carlos falou, talvez isso acabaria sendo... Pode acabar sendo 1, pode acabar sendo 3, depende de como você vai definir isso. Mas, no final das contas, isso não vai importar. Então, aqui, não existe apenas um L, existe um L que vamos dizer que o L vai ser o tamanho dessa coisa aqui. Ok? E existem também o quê? Não C0, C1, C quantos? L menos 1. Que são menores do que B. Tá, preciso falar agora onde que são esses bichinhos aqui. Onde que moram todos esses coeficientes, cada um deles? Como? A esquerda do B. Não, é aqui onde que eu escrevi eles, mas a pergunta é onde que eles pertencem. Se eu falar apenas... São inteiros, certo? Todo mundo aqui é inteiro. Mas se eu falar apenas inteiros, eu vou permitir aqui, do 27, por exemplo, ser escrito assim. 27 vezes 10 elevado a 0 e acabou. Eu não quero isso. Menores do que B. Menores ou iguais a B. Positivos menores. Ok, então faz sentido pensar que, primeiramente, eu vou precisar ter um conjuntinho que vai ser de todos os bichinhos entre o 0. Vamos dizer que esse é o conjuntinho dos meus dígitos. Todos os desenhos tais que o 0 menor ou igual de D, menor
de B. Faz sentido? Esses são meus dígitos. Vamos chamar isso de D. No caso, seria C ali no lugar de B? Não. Estou definindo um certo conjunto D. Para qualquer base, eu vou ter os dígitos dessa base. São todos inteiros D, tais que são maiores ou igual de 0, menores de B. Ok? Então aqui, esses bichinhos todos, cada um deles precisa ser aqui dentro. Então eu posso usar a coisa que eu já sei. Os dígitos de B. Ok? Tais que essa coisa aqui. E finalmente acabou pelo menos o enunciado. Um segundo. Talvez uns de vocês já encontraram isso na vida, talvez outros não. Eu vou escrever isso de uma maneira mais curta e a gente vai acabar justificando dessa maneira mais para frente. Eu quero falar que essa coisa, eu não quero escrever toda essa coisa aqui, é apenas o somatório. E agora quero perceber toda essa coisa aqui, o que é? Um Czinho multiplicado com um Bzinho. E aqui aparece o mesmo númerozinho, tanto como... Alguém? Isso, do C e como expoente do B. Então isso seria... é um somatório de todos esses caras aqui. Agora quero falar a partir de qual até qual valor de I. Até L menos 1. Quando a gente usa esse símbolo de somatório, os endpoints são sempre inclusos. Então, se escrever assim, significa que o 0 vai ser o primeiro valor que eu vou pegar e o L menos 1 vai ser o último valor que eu vou pegar. Ok? Sim. Escrever dessa forma já implica unicidade da representação? Não, porque alguém poderia achar um C e linha, B e linha. Desculpa, seria BI, assim, certo? E, inclusive, isso seria de I0 até L linha menos 1. Ele poderia, talvez, usando outro tamanho, talvez usando os outros coeficientes, ter... O fato de que escrever essa coisa para isso não me garanta nada. É apenas uma maneira mais econômica de escrever tudo isso. Ele não me vai oferecer nenhum dado mais. Sim? No somatório, eu falo, a gente precisa adicionar nessa definição alguma coisa para garantir a unicidade dessa soma, que ela representa... Um segundo. Tua dúvida é sobre o significado desse símbolo, se eu preciso definir? Essa, não? Qual a tua dúvida? Sobre que cada soma representa um único N, é basicamente isso. Um segundo. Cada soma representa um único... Se 0, B elevado a 0 vai ser 1, B elevado a 1. A gente não precisa adicionar algo nessa definição para dizer que... Um segundo. Aqui não tem nenhuma definição. Vamos começar com calma. Aqui um teorema só está dizendo que para todo N existem certas coisas, tal que essa igualdade é satisfeita. Não tem nenhuma definição aqui. Tu teria a dúvida se eu pagar isso ou não? Não, eu não estou falando sobre o somatório. Então, tua dúvida já está até nesse momento. É ok. Qual a dúvida? A base SEV, como você chamou, se existe mais de uma soma que repete o mesmo... Perfeito. Agora entendi a tua dúvida. Então, sim, aqui não basta, okay, agora, acho que eu entendi agora, aqui para servir realmente como sistema posicional de números, além de ser capaz de dar numerais para todos os números, ele precisa garantir também que essa maneira é única. Então aqui eu vou precisar unicidade para tanto para o L, o meu tamanho, quanto para todos os meus coeficientes. Ok? Obrigado. Foi isso, né? Ok. Entendemos agora o que é o sistema de números posicionais? Está dizendo? Sim. Boa pergunta. E isso tem a ver com essa coisa que falei aqui. Vamos considerar que existe... Ok, o que acontece se meu L é 0? Faz sentido se perguntar sobre isso. Se meu L é 0, essa é uma discussão legal para ter sobre, em geral, matemática, não é apenas como somatórios. Então, se eu escrever aqui, sejam... E agora quero dar uns certos inteiros aqui. X, n menos 1 inteiros. Primeiramente, o que eu preciso ter nos meus dados para essa coisa compilar? O n com certeza precisa ser inteiro, ok? E a pergunta é, vamos dizer natural até. Vamos usar naturais para esses...
índices. Ou inteiros, não conhecemos naturais. Ok, vamos dizer que é um inteiro. Ok. A pergunta é, se o n é 2, quantos inteiros se definem aqui? 2. Quais? Certo. Então, a partir dessa linha, se o meu n é 2, eu tenho nos meus dados essa coisa definida, e essa coisa definida, e essa coisa não é definida. Esses bichinhos já foram definidos nessa linha. Faz sentido isso? Ok. Se meu n é 1, quantos inteiros defini aqui? Apenas o x0. E agora, cuidado, se meu n é 0, quantos inteiros defini aqui? Nenhum. Certo? Sempre, a partir dessa linha, os inteiros que foram definidos são n. Se meu n foi 0, eu não defini nenhum inteiro aqui. Ok? A mesma coisa acontece se eu tenho expressões como essa aqui. Aqui estou somando certos termos. Se meu L aqui é 3, quantos termos vou somar aqui? 3. Esse carinha. Cuidado, se eu pagar essa coisa, equivalentemente aqui, se eu mudar esse x0 para x1, e fazer a mesma pergunta, se eu tenho n2 aqui, quantos inteiros defini? 1, certo? Porque é x1 até o xn-1, que seria 2 menos 1, que seria x1. Então, praticamente aqui estou definindo um cara. E se meu n aqui é 1, quantos você tem aqui? Nenhum. Então, certo? Aqui a ideia é que você definiu todos os xinhos com esse subscript, tal que o subscript é maior ou igual de 1, e menor ou igual desse cara aqui. Então, se você fazer essa coisa aqui, você não vai ter nenhum cara aqui dentro. Ok? Então, a minha pergunta aqui é quantos termos tem essa coisa? Para somar? L. Então, uma pergunta que faz sentido se perguntar é o que vai acontecer se eu quero somar e eu não tenho nenhum termo para somar? Faz sentido considerar isso ou não? O que seria um somatório vazio, no caso? Ok, mas então tem duas opiniões populares aqui. Eu posso falar que o valor do somatório vazio vai ser 0, ou posso falar que o somatório vazio não faz sentido, não vou definir absolutamente nada. Talvez alguém poderia dar a mesma resposta perguntando a mesma coisa sobre um caso um pouco menos problemático que o vazio. Se eu tenho apenas um cara e quero somar, tenho x, eu quero somar todas essas... A ideia é que eu quero somar todos os inteiros que eu tenho aqui dentro. Esse aqui só tem x, um inteiro. Qual seria o valor se eu quero somar esses caras? Faz sentido pensar que seria x, certo? A ideia é que se eu acabar com dois caras aqui, eu queria ver x mais y. Agora, se eu quero somar apenas o x, eu quero ver x. Talvez se eu quero somar esses caras todos aqui, eu quero ver o quê? 0. Faz sentido dar esse valor aqui. Uma pergunta é por que 0? Quando tinha x, você já estava assumindo que tinha 0 aí dentro. Não, um segundo. Aqui estou falando que tenho apenas um inteiro nessa coleção que quero somar. Porque x vai somar com quem? Como? Pega 2 inteiros e até. Não entendi. Um segundo, Carlos. Pega 2 inteiros e até. Sim. Boa observação. A soma, tecnicamente, o tipo dela pega 2 inteiros, certo? E retorna um inteiro. Mas agora eu quero somar é outra coisa, certo? Eu quero generalizar essa coisa, não tuplinhas de inteiros para retornar um inteiro, mas quero pegar, talvez, eu tenho umas esperanças que eu vou conseguir pegar conjuntos de inteiros e retornar o quê? Inteiros, certo? Por que isso não tem chance de funcionar? Você pode fazer só um cara. Mas isso não é um problema. Se eu consigo dar uma definição legal, até para esse caso, um segundo, e legal significa que esse caso vai acabar sendo um caso especial disso. Se por coincidência o meu conjunto só tem 2 membros, vai acabar sendo isso. Eu quero estender essa coisa para uma coisa mais geral. E eu vou conseguir fazer isso até se o meu conjunto tem apenas um cara. O somatório desse cara sozinho vai ser ele mesmo. E até quando vai ter nenhum cara, e vocês adivinharam, um de vocês, que a resposta certa aqui deveria ser que se eu quero somar nenhum cara, o somatório vai ser 0. Mas esse 0 não vem da palavra nenhuma, a gente vai precisar pensar um pouco de onde que vem esse 0 lá. Mas antes disso, aqui eu tenho um caso problemático. Pois é, aqui eu tenho... O que seria o somatório de todos os inteiros? Como que eu vou retornar um inteiro que faz sentido ser o somatório de todos esses caras? Então aqui, realmente quero estender a ideia do somatório
para conseguir somar qualquer quantidade finita de inteiros. E a gente vai fazer isso de uma maneira muito mais legal do que a gente consegue fazer aqui nessa unidade, na próxima unidade. Ok? Onde a gente vai falar se você tem uma lista de inteiros, a gente vai aprender o que significa lista, o que significaria somar essa lista. Ok? E nessa lista pode ter até repetições. Aqui também, se eu considerar conjuntos, eu não teria como diferenciar. Se eu quero somar esses caras aqui, eu quero ver quanto? Quero ver 9, né? Mas se eu considerar que esse é um conjunto, qual conjunto é esse aqui? É esse carinha aqui, certo? Então, uma coisa para perceber é que o conjunto não vai ser realmente um tipo legal para essa coisa. Precisamos de um outro tipo de sacola, pelo menos, e a sacola é tipo como se fosse um conjunto onde ele consegue entender repetições. Tudo isso mais para frente na unidade 2. Por enquanto, eu espero que a anotação faz sentido, que eu escrevi. Podemos brincar um pouco para entender ela melhor, mas não seria necessário aqui. A gente vai justificar e definir essa anotação muito bem na unidade 2. Então, sim. No final, eu acho que a gente não passa por essa parte. A gente vai definir L igual a 0 quando... Vamos permitir o L ser 0. Vamos permitir, então, tamanho 0 aqui. Então, certo? Não, mas a questão não é tamanho 0 em específico. A gente vai ter um L elevado a... um B elevado a 0 menos 1. Você não vai ter B. Um segundo. Para simplificar a coisa aqui, pronto, podemos começar isso e deixar o outro caso problemático para juntar com essa pergunta aqui, se eu vou ter base a partir de 1 ou a partir de 2. Faz sentido isso? Então, aqui eu não vou me preocupar com o 0. O 0 aqui parece ser um caso meio problemático, porque eu posso denotar o 0 tanto como representação vazio, uma palavra vazia, certo? Sem nenhum somatório aqui, que isso seria o L0, tamanho 0. E também alguém poderia falar, ok, vou pegar o L1, ter tamanho 1, e vou escolher o B0 ser o 0, o C1 para ser o 1. Então, eu ia ter duas representações do 0. Podemos excluir esse caso ignorando um pouco o 0 aqui. Isso não vai fazer alguma diferença. Aqui preciso um pouco mais, vou dar umas dicas do que mais preciso aqui. Eu preciso de algo que vai excluir essa coisa aqui. Não quero ver 0, 0, 0, 5 como um nome para o 5. Ok? Então a ideia é que não posso ter o que são chamados leading zeros. Como é? 0 à esquerda. Ok, sim. Não podemos ter isso. Ok? Outra dúvida? Quero continuar um pouco com os meus wishlists, que eu tenho mais coisas para botar lá, sim? Uma dúvida, posso dizer que o somatório é de uma lista? A melhor maneira para definir o somatório seria a partir de listas mesmo, só que nesse momento nem sabemos o que é uma lista. Vamos aprender isso na unidade 2. Por isso, não quero entrar muito, fazer um trabalho grande para definir uma notação agora, que a gente vai acabar definindo de maneira muito melhor na unidade 2. Ok? Lista seria mais apropriado, né? Sim, eu não teria o direito de usar essa notação sem definir ela formalmente, certo? Para definir essa coisa formalmente, eu preciso considerar que ela é uma funçãozinha aqui, para qualquer nzinho aqui, e dar praticamente dois casos. Se o n vai ser 0, eu preciso falar que vai ser uma coisa... A mesma coisa que a gente fez com as potências. Não vamos gastar tempo aqui, porque a gente vai fazer de uma maneira bem melhor na unidade 2. Mas espero que, pelo menos informalmente, dá para entender que esse símbolo corresponde a essa coisa que escrevi aqui. No caso, seria 0. E aqui seria L menos 1. De C, I, B, I. Isso seria isso. Ok? A única coisa que eu vou precisar por enquanto seria essa, apenas para facilitar na escrita. Outras dúvidas ou brigas? Eu ainda não saquei. Vamos lá. O senhor disse que é inclusivo, certo? Então, se a gente... É o quê? O senhor disse que o somatório ele é inclusivo no máximo e no mínimo, no primeiro termo e no último. Quando a gente está vendo isso, a gente considera que o primeiro termo aqui vai realmente ser para esse valor e o último vai ser realmente para esse valor. Isso. E a gente está permitindo L igual a 0. Então, o primeiro termo que a gente vai somar vai ser com índice 0 e o último termo vai ser com índice menos 1. É isso que O índice L menos 1. Então, se o L for 0. Certo. Se o L for 0, você vai ter que criar todos os termos para qualquer I que satisfaz essas duas coisas. O I precisa ser a partir do 0 e também o I precisa ser
no máximo L menos 1. E o L seria o que no caso? Menos 1. Seria 0 no caso. 0 menos 1, que isso é menos 1. E a pergunta é, quantos I's satisfazem essas duas condições? Ninguém. Então, estamos na casa do somatório vazio que a gente discutiu. Ok? Bem. No caso 0 satisfazia 0. Não, porque o 0 não é menor ou igual do menos 1. Certo? Ok. Eu posso apagar isso. Ok, mais um detalhe assim, enciclopédico. Quando a gente tem uma base com mais que 10 símbolos, normalmente os primeiros 10 símbolos que a gente vai usar são esses, para qualquer base. 0. Se meu sistema é baseado na base 6, eu vou usar apenas esses carinhas aqui, certo? Se num número maior que 10, é menor que, sei lá, 36 talvez, eu vou começar depois do 9 usar letras de alfabeto. A, B, C, D, E, F, por aí vai. Especificamente, a base 16, que seria o hexadecimal, vai usar quais símbolos? Todos esses carinhas 10 aqui e esses 6 carinhas aqui vai acabar. Faz sentido? Para todos? Ok. Como falei, nada especial sobre o hexadecimal para a gente. E a gente não vai fazer conversões bobas. Eu acho que posso apagar tudo isso. Eu só queria conversar um pouco sobre essa ideia. E continuar com as coisas que eu preciso aqui. Sobre a divisão, na verdade, seria bom não apenas saber que existe um quociente e um resto, mas seria bom ter um algoritmo que fornece esse quociente e resto. Não queremos trabalhar apenas uma existencial bebo, assim, eu garanto que existem inteiros, eu quero ter esses inteiros nas mãos e eu quero dividir. E espero que todo mundo aqui sabe dividir um inteiro por outro para obter o quociente e o resto. Vamos precisar justificar esse algoritmo. Definir como funciona essa coisa e demonstrar que seguindo esses passos desse algoritmo, esse algoritmo sempre vai terminar e ele vai terminar com o quociente e o resto corretos, ok? Isso seria a corretude de algoritmo da divisão. Uma coisa que também eu acho que todo mundo aqui aprendeu seria o MDC e o... como outro? MMC em português, sim. E sobre essa parte a gente vai começar a ver um pouco uma ideia hoje já. Alguém queria chutar assim uma tipagem do MDC? MDC, o que é a série? Máximo divisor comum. Eu quero tipagem. Tá. Certo. Int, cross, int, pra int. Ok, uma coisa boa. E agora, novamente, vamos ter uma pergunta assim. Será que realmente conseguimos garantir isso? Várias vezes que a gente tinha essa esperança, a gente acabou vendo que, na verdade, ok. O próprio min, por exemplo, nossa primeira ideia era que ia pegar um conjunto inteiro, você ia sempre retomar um inteiro, a gente viu que não é assim, acabou sendo um predicado, certo? Pois é, talvez, mas será que a gente consegue aqui sobre os inteiros mesmo isso? No caso, isso aí seria para o MDC só de 2 números. Sim, nesse caso seria um MDC binário, então uma observação é que talvez eu queira falar MDC sobre um conjunto de números, sei lá, esses caras aqui. Aqui também, então aqui temos um algoritmo também que queremos sobre a divisão. E aqui também vamos querer um algoritmo para fornecer o SMDC e SMMC. E meu colega Tonhão, que eu acho que vocês conhecem, falou para mim que o algoritmo mais simples para calcular o MDC é escrever dois números. Sei lá, vamos escrever aqui 24 e 32 e botar uma linha. E dar isso para uma criança no Brasil, ela vai saber como achar o MDC. Eu não sei como isso funciona, mas funciona porque eu testei isso e realmente... Ok, então, vamos dizer que o Euclides, na época da Grécia Antiga, não tinha acesso em brasileiros naquela época, sabendo esse... Então ele precisou inventar um outro algoritmo, certo? Ok. No final das contas, aqui o maior desafio seria definir isso, definir o que significa maior divisor comum. E é um dos casos que a palavra engana. Eu quero começar falando sobre essa viagem agora, logo depois do Plicker, onde o Plicker, não quero perder tempo. Não, vou perder esse tempo, tá? Vou ligar isso. Esse Plicker não tem resposta certa, é um survey. E
Então, bem, vou talvez tentar aumentar o tamanho aqui. Ele não aumenta, ok, beleza. Então, só uma palavra. A palavra é logaritmo. Ok? E as respostas são o seguinte. Socorro, nunca vi isso no BTI. Socorro, mesmo que tive aula sobre isso no BTI. E a terceira é, não me sinto seguro com isso. E a quarta é, estou ligado. A palavra é logaritmo, ok? Não algoritmo, espero que entendemos que são palavras diferentes. Bora. Obviamente não vale pontos, quero uma resposta honesta de todo mundo, ok? Nossa, não foi óbvio que queria honestidade aqui, não? Ok. Alguém que não foi? Tirem os dedos. Pronto. Deu certo. Deu certo. Alguém que não foi? Não. Ok. Tem 32 alunos aqui hoje. Bons resultados. Só vou falar quantos são. Quase bons, na verdade. 3. Aqui é o A e o B. Fazem parte de socorro. 3, 7, 8 é a parte que não me sinto seguro. E 14, afirmo que estou ligado. Ok. Ok, vamos voltar a ter um pouco de aula agora. Quero falar uma coisa sobre logaritmo, que talvez mesmo os 14 que estavam ligados não tenham pensado no logaritmo dessa maneira. Se eu voltar nessa discussão que a gente tinha sobre o sistema posicional, vamos pegar uma base, vamos pegar a base 10, ok? Por que não? Então, estou no decimal. Isso significa que se eu tenho tamanho, a primeira escalinha que tenho para tamanho, certo? Eu consigo escrever o 0, o 1, o 2, blá, blá, blá. Eu consigo escrever o 9, ok? Agora, se eu aumentar o meu tamanho, eu consigo ir até, qual o número? 99. O 99, e por aí vai. Agora, se eu tratar essas coisas como uma coisa que quero medir o tamanho mesmo, eu tenho uma deficiência aqui, porque se eu medir o tamanho desse carinha aqui, ou talvez length, eu falei que o L que tem escrito aqui ia aparecer de novo, e o L é o primeiro nome, a primeira letra da palavra logaritmo também, além da palavra length. Então a pergunta é, se eu quero falar qual é o length dessa coisa aqui, e o length do número 10, qual vai ser a resposta aqui? 2. E essa resposta aqui vai ser? 2. Ok. E todos esses caras aqui vão ter length? 1, certo? Vamos começar com 0. Vamos dizer que todos os caras aqui têm tamanho 0, então todos esses caras aqui vão ter tamanho o quê? 1. E todos os caras que têm 3 dígitos vão ter tamanho? 2. Ok. Espero que faz sentido. Que seria desejável uma maneira de medir tamanhos de números a partir de um sistema posicional que não vai falar que o 10 e o 99 têm o mesmo tamanho. Cuidado, quando eu falo tamanho aqui, não estou falando do valor absoluto, não estou falando que o 10 e o 20 são 2 vezes maior que o 10. A quantidade de dígitos. Não posso também falar quantidade de dígitos, porque tecnicamente as respostas vão ser essas. Quero uma coisa que é mais perto do tamanho se eu medir como uma... Certo? Quero medir os tamanhos dos numerais, vamos dizer assim, numa maneira que não vai pular de inteiro para inteiro, porque assim ela vai falar que todo mundo aqui tem a mesma largura. Vamos falar de largura, o comprimento. Um segundo. Posso falar então que todos esses caras aqui, se eu pensar no comprimento como tamanho de strings, todos esses caras têm o mesmo comprimento. Ok? Faz sentido isso? Ok? Uma maneira de pensar sobre o logaritmo é uma maneira muito legal para nós, eu acho, é que o logaritmo é uma maneira de medir esses números que corresponde e consegue diferenciar de uma maneira certa entre os comprimentos desses numerozinhos aqui.
Se eu pegar o logaritmo de 10, vai ser o quê? Estou na base 10. Os 14 deveriam todo mundo falar que isso vai ser 1. Agora, se eu pegar o logaritmo de 100, vai ser quanto? Os 14 também falam que isso é 2. Não parece que eu ganhei nada, só que na verdade ganhei, porque se eu perguntar qual vai ser o logaritmo de 99, vai ser quanto? Agora não estou esperando uma resposta correta, mas vai ser um valor, 1, uma coisa bem perto do 2. É como se ele consegue enxergar que esse cara, na verdade, ocupou todo esse espacinho aqui, e quase todo esse espacinho aqui, certo? E o próximo, na verdade, que eu vou escrever lá, realmente ocupou exatamente as 2 casinhas que ele tem para ocupar. Faz sentido, mais ou menos isso? Ok. Fecho essa parênteses de logaritmos para conectar essa ideia com os sistemas posicionais que a gente tem. Então, uma forma bem geral para falar o que significa logaritmo de um inteiro, podemos pensar quantos casos eu preciso para escrever esse inteiro num sistema posicional com base blá. Com uma precisão ainda maior do que apenas inteiro. Talvez eu preciso 5,78 casinhas, certo? Eu consigo medir o comprimento do inteiro melhor. E por isso, um segundo, para continuar nisso, o logaritmo de 10, em comparação com o logaritmo de 20, não é 2 vezes maior. Eu preciso aqui, sei lá, tantos dígitos. Aqui não preciso 2 vezes tantos dígitos, preciso pouco mais tantos dígitos. Espero que isso também faz sentido. Okay? Faz sentido brincar um pouco com isso até como calculador para ver como correspondem essas coisas e aproximam bem essa ideia de comprimento. E agora, dúvidas sim. Lucas. Professor, por gentileza, por que o length de um número de um dígito é 0? Ok, tu pode considerar que todos esses caras aqui têm tamanho 1 porque você realmente ocupou uma coisa, ou pode falar que, olha, na verdade nenhum desses preencheu realmente nenhuma casa, porque o 0 preencheu nada, o 1 preencheu pouquinho dela. Quando eu escrevi aqui, sei lá, o 5 preencheu tanta dela, então nenhum desses dígitos conseguiu ocupar todo, vamos dizer, a casinha. Se você pensar assim, a resposta certa seria que todos eles completaram 0 casas. Até o 9 não completou toda, certo? Completou 9 décimos dela, certo? Ok. Outra pergunta? Professor, você já deu a definição de que é múltiplos? Sim. Essa coisa, pronunciamos tanto A divide B, tanto A é um divisor de B, quanto como B é um múltiplo de A. Todas essas coisas são intencionalmente equivalentes, todas com essa coisa aqui. Ok? E qual a definição aqui? Existe? Vamos lá? Perfeito, ok, estamos ligados. Ok, essa é a relação que quero discutir um pouco aqui. E também precisamos, pelo menos, entender o que significa MDC para deixar as outras coisas mais para depois. Então, as principais, talvez não as principais, mas as primeiras coisas que a gente demonstrou aqui, eu espero que foram essa aqui. Quando eu falo A divide A, isso é incompleto, o que estou implicando, estou deixando implícito aqui. Essa não é uma proposição, para mim isso é nada. Por quê? Quem é A? Okay? Certo. Então, quando eu afirmo uma coisa que tem variáveis bobas, é implícito aqui que, na verdade, estou falando para todo A, toda essa coisa. Ok? Então, demonstramos isso, espero. Certo? Todo mundo, ok? Demonstramos, essa é chamada reflexividade de quem? Essa relação aqui, da relação de divide, ok? Não da divisão. Cuidado, não é divisão essa. Essa é um verbo, certo? Alguém divide alguém. Também demonstramos, espero, que se o A divide B e o B divide C, então o que é? Ok, qual é o nome disso? Transitividade de quem? Da relação, ok? Ok. Essas duas coisas sozinhas estão quase lá para falar que essa coisinha merece o nome
ordem. Esqueçam essa ordem que a gente conhece, é uma ordem que todo mundo aprende na escola, uma maneira de ordenar certas coisas. Outras coisas merecem o mesmo nome, e para uma coisa merecer o nome ordem, precisa ter 3 propriedades, essas são 2 dessas 3. A terceira é uma coisa que a gente viu que essa relação não tem, que foi que se esse cara divide o B e o B divide o A, então A igual B. Se essa relação aqui tivesse essa propriedade também, que ela não tem, qual é o nome dessa... Esse tem um nome meio estranho? Muito bem. É a chamada antissimetria. Ok? Então, se tivesse essa propriedade também, a gente falaria que realmente essa merece o nome de ordem nos inteiros. Vamos dizer assim, no Z. A partir do momento que a gente... Alguém pode me dar um contra-exemplo aqui, na verdade? Porque... Como? O 2 é menos 2. Realmente eu tenho que o 2 divide o menos 2. Eu também tenho que o menos 2 divide o 2. E, mesmo assim, cuidado, esse aqui é o meu agora. E mesmo assim, o 2 é diferente do menos 2. Então, isso serve para garantir que essa implicação aqui... Na verdade, desculpa, essa não é uma implicação, normalmente é para todo A, para todo BC. Essa coisa aqui não é válida. E seria uma ideia muito ruim, assim que a gente percebe que é uma coisa que a gente perguntou, será que essa coisa é válida? Ok, não é. Por quê? Porque achamos contra-exemplo. Nosso próximo trabalho deveria ser, ok, mas se eu excluir esse contra-exemplo aqui, será que passa? Não passa. Por quê? Tem o 3 que divide o menos 3, e o menos 3, blá, blá, blá. Ok, tem mais contra-exemplos. Mas... será que posso arrumar essa coisa numa maneira que ou vou adicionar hipóteses mais fortes, ok? Ou eu vou enfraquecer a coisa que eu quero concluir? E aqui tem as duas coisas para fazer, e as duas fazem sentido para considerar, e as duas são... tem 2 teoremas aqui que eu posso inferir a partir disso. Isso estou falando um segundo com maneira geral. Assim que você refuta uma coisa com um contra-exemplo, faz sentido se perguntar, ok... mas será que mesmo assim consigo enunciar algo parecido? Não vai ser o mesmo, eu sei, porque o mesmo nem é teorema, para virar teorema. E aqui tenho 2 teoremas que posso demonstrar. Aqui eu poderia falar quais seriam essas. Ok, uma seria deixar tudo o resto igual. Ok, um segundo. Uma seria então o A divide B e o B divide A. Eu não posso concluir que eles são iguais, mas eu posso concluir que, pelo menos, eles têm os mesmos, iguais módulos, iguais valores absolutos. O que aconteceu aqui, eu enfraqueci, é certo isso? Eu enfraqueci a conclusão. Então, todo o meu teorema é mais fraco, mas pelo menos um teorema, ele é válido, ok? E outra coisa que eu poderia fazer é fortalecer minhas hipóteses. Ok, aqui seria então, olha, não vou pegar todos os ABC, eu vou adicionar aqui que o AB vão ser maiores ou iguais de 0. Ok? E todas essas coisas que eu já tinha. E vou concluir o quê? A igual B. Agora seria bobo se eu enfraquecer esse lado também, porque eu já consigo uma coisa melhor. Consigo igualdade nesse caso. E isso significa, um segundo, que esse mesmo cara merece o nome de ordem, não no conjunto de todos inteiros, mas onde? Muito bem, por quê? Porque ele consegue essa e essa aqui. Certo? Que seria a terceira que ele precisa conseguir para ser chamado de ordem. Vou consultar para dúvidas e brigas daqui a pouco. Quero continuar um pouco desenhando algo. Não, um segundo. Tá? Eu falei que quando a gente estuda ordens em geral, a gente gosta de desenhar coisas numa maneira que mostra quem é maior, como comparam esses caras. E se eu pegar a ordem que tenho na minha cabeça desde criança, e vamos começar com os inteiros nesse conjunto aqui. Porque nesse conjunto eu realmente tenho 2 ordens, certo? Eu tenho tanto a ordem padrão, quanto a ordem de divide. Vamos considerar essas 2 ordens, o menor igual e a divide. Se considerar essa, eu posso desenhar o 0 aqui. Vou escrever assim, 0. Vou botar uma linha aqui para 1, uma linha para o 2, uma linha para o 3, uma linha, 3 pontinhos. Vocês imaginam como isso continua?
E a ideia é que os meus bichinhos estão crescendo para cima. E o fato que escrevi 0, linha 1, significa que o 0, com essa relação, fica embaixo do 1. E o fato que eu botei essa linha, significa que não tem alguém entre esses dois. Espero que tudo que eu falei é conhecido. Certo? E por que não botei essa linha aqui? Porque tem algum cara entre o 0 e o 2, tem o 1. Então não preciso dessa linha aqui. E agora, olhando isso, eu sei imediatamente comparar que o 1 é menor que o 3. Por quê? Porque tem um caminho subindo de 1 chegar até o 3. Estou aproveitando aqui a transitividade, porque o que significa que tem um caminho de 1 para 3? Nesse caso, qual é o caminho? De 1 para 2 e de 2 para 3. Mas se eu tenho de 1 para 2, significa que 1 é menor ou igual de 2, o 2 é menor ou igual de 3, a partir da transitividade, eu já sei que 1 é menor ou igual de 3. Então, basta olhar aqui, e eu consigo imediatamente responder que 1 é menor ou igual de 3, apenas porque tem um caminho subindo de 1 até o 3. Tudo que eu falei faz sentido? Ok. Para voltar um pouco nos maiores divisores em comum, se eu pensar, vou consultar vocês, especialmente para quem não adiantou para estudar essa parte, o que faz sentido significar que um certo cara é o maior divisor comum dos AB. Se eu falar então D é um máximo divisor comum, é assim o nome, na verdade, não maior, máximo divisor comum de A dos A e B. Sugestões de como que eu vou definir isso? Para todo divisor de AB... Um segundo. Antes de chegar a falar numa maneira assim formal, com fórmulas e tudo mais, faz sentido começar de uma maneira mais perto do coração, com palavras de rua. Esse cara, sendo o máximo divisor comum dos dois caras, ele precisa satisfazer duas coisas, de longe. Quais são essas? Ser divisor dos dois e ser maior que todos os outros. É um divisor comum dos AB. E ainda mais, eu preciso falar que ele vai ser o máximo de todos os divisores comuns. Como poderia escrever isso? Que um dos números se torna irredutível? Não, calma. Um segundo. Não faz sentido mexer nesse momento coisas de irredutível. A ideia é que entendo supostamente o que significa que tem os divisores comuns. Então tem um bocado de divisores comuns. Quero selecionar o maior deles. Podia ser já um conjunto de divisores comuns? Como? Podia ser já um conjunto de divisores. Não faz sentido sejar aqui, estou escrevendo proposições, não comandos. Cuidado. Não, para tudo. Sim. Para tudo, conjunto de divisores comuns. Não, para todos. Para todos os Divisor de AB... Ok, então a ideia seria, para qualquer impostor de linha, que ele também está querendo ser um divisor comum e talvez querer chances de ser um maior, então para todo de linha que é um divisor comum, para todo de linha, a ideia é para qualquer divisor comum, o meu divisor comum é melhor. O que significa melhor? O que significa melhor nesse caso? maior. É o maior, porque eu quero o máximo, certo? Então aqui seria, vou escrever assim, D é o melhor divisor comum dos AB. E agora a pergunta é o que significaria melhor? Vocês já falaram que seria o maior, certo? Mas o que essa coisa significaria realmente? Para todo de linha... Ok. Linha divisor de AB implica que D é maior que D. D linha é divisor comum de quem? Dos AB. Não é I. Se o D linha também é um divisor comum, então D linha menor que D. o D D maior que D linha. D linha é menor, vamos dizer assim, menor do D. Faz sentido? Menor do que D. É pior. Não, porque eu falo exatamente pior, porque isso vai excluir a possibilidade de ser o próprio D. Quero deixar essa possibilidade também. D é melhor, sei lá. D. Vou escrever nada aqui. Ok. O ponto importante aqui para entender é o seguinte. Engana aqui para pensar que estamos falando dessa ordem aqui. Ok? Mas não.
tudo que tem a ver aqui com maior, menor e tudo mais, está falando sobre essa ordem aqui. Então, quando a gente fala que esse cara é o maior divisor de todos, a gente vai botar todos os divisores em comum num certo conjuntinho, e a gente vai achar quem aqui seria um dos maiores deles, mas a ordem não vai ser essa. A gente vai comparar eles com essa ordem aqui. O que significa comparar eles com essa ordem? Eu considero, vou até falar menor, ok? Cuidado com isso. Mas se minha ordem é essa, o que significa 2 é menor de 5? Sim, isso o que significa? O 2 é menor de 5? Não, porque menor agora significa isso. O 2, por outro lado, é menor de menos 4. Se eu pensar nessa. Cuidado aqui, estou roubando um pouco porque estou saindo dos inteiros não negativos. Mas se eu pensar que quero abusar a linguagem dessa coisa para menor, o 2 vai acabar sendo menor de menos 4. Faz sentido? Porque menor agora significa isso. Ok? Então, tecnicamente, quando a gente fala que a palavra menor tem uma ordem associada sempre aqui. A gente é acostumado com essa ordem mais. Quando eu falo 5 é menor de 10, a gente entende 1 menor de... O 5 é 1 menor de 10. Mas eu poderia falar que o 5 é 1 menor de 10. Nesse caso seria correto também. Ok? Um segundo. É dúvida sobre isso? Sim, sim. Não estou entendendo. Quem é o menor de 5? Quem é? Quem é o menor de 5? O menor de 5? Você escreveu ali, 2 é menor de 5, você falou que está errado. Sim, essa afirmação é errada. Qual seria certo? Quem é o menor de 5? Não existe o menor de 5. No mesmo sentido que na ordem tradicional, quem é o menor de 10? Um segundo. A de baixo estava certa, então. Essa aqui? Essa está certa. Ok, um segundo. Todos esses menores que eu estou escrevendo aqui, um segundo, faz sentido, estão referindo a essa ordem, ok? Quando eu falo aqui que o 2 é menor de 5, eu estou afirmando que o 2 divide o 5. Já que o 2 não divide o 5, não faz sentido falar que o 2 se comparou o 5 e saiu menor. Ok? Faz sentido isso que eu falei? Então essa seria uma afirmação falsa. Aqui seria correta. O 2 se comparou com o menos 4 e realmente é menor. Por quê? Porque o 2 divide o menos 4. É apenas uma terminologia que a gente está adicionando para apreciar que o divide realmente tem umas propriedades que conseguimos abstrair a partir de ordens. Isaac? Essa ideia de ser menor levada ao divide é meio que a ideia de eu colocar de 2 caber várias vezes em 5, por exemplo. Nesse caso pode pensar assim, sim. Só que eu acho que se você pensar assim, você vai se confundir com a ideia dessa ordem aqui. Seria melhor esquecer completamente essa ordem. Apenas assim que você vai garantir essas propriedades que eu falei, especialmente a reflexividade e a transitividade, faz sentido falar menor nesse caso, se está nessa relação que a gente está estudando. Uma propriedade muito interessante que tem essa ordem e essa não tem, é que se eu perguntar 2 é menor de 5, a resposta é não. E se eu perguntar 5 é menor de 2, a resposta é também não. E eles nem são iguais. Ok? Ou seja, aqui com essa ordem, temos caras que são incomparáveis. Eu espero que isso faz muito sentido para várias coisas. Todos os inteiros, entre 2 inteiros, posso sempre comparar com a ordem que eu conheço desde criança, mas com essa, certos caras não vão ser incomparáveis. Um segundo, Samuel. E a pergunta seria, como que vai aparecer se eu quero desenhar um desenho aqui, os inteiros, vamos ficar realmente ainda nessa discussão aqui. Como que vai aparecer o desenho dos inteiros maiores ou iguais de 0? Um segundo. Aqui, por exemplo, tem um membro mínimo de todo mundo? Quem é? 0. Tem um membro máximo? Não. Ok, beleza. Todo mundo é comparável com todo mundo? Sim. Vamos ver como ficaria aqui. Tem um membro mínimo? O que significa mínimo? Um cara que ele é menor de todo mundo. O que significa menor de todo mundo? Ok, então o 1, eu sei que não vai ter ninguém por baixo, eu vou botar o 1 aqui. Agora o 2, como se compara com 1? Certo. Agora faz sentido escrever então assim?
Talvez não, talvez sim. O que significaria se escrever assim? Significa que esse cara é menor que ele, que realmente é, porque 1 divide 2, mas significa ainda mais que ninguém cara está estritamente entre os dois. Mas nesse caso é verdade, você consegue achar algum habitante aqui desse mundo que poderia enfiar aqui? Não. Então realmente eu tenho essa linhazinha aqui. Mas você pode fazer essa linha para todo mundo. Vamos ver. Faz sentido ter isso? Não. Por que não? O 2 não divide o 3, então não tem essa coisa, certo? Então o 3, o 2 não é... Será que o 3 é assim? Não. Também não? Ok. Onde que fica o 3? Oh? O 3 está aqui, não o 1. O 3 com certeza está maior que o 1, não é? Faz sentido o que eu estou desenhando aqui? Ok. Vai ter algum cara aqui? Quem? O 4 vai estar aqui. Quem mais vai estar aqui? O 6. Calma aí. O que tem o 6 aqui? Preciso dessa linha também? Faz sentido? Okay. Uma coisa para apreciar, então, que o desenho, se eu pensar essa ordem, não é uma coisa chata e tediosa, uma linha só, mas ela é um pouco mais interessante nesse sentido. Uma pergunta rápida. Tem outros aqui no primeiro andar? Quais? Os primos, certo? A gente não definiu ainda o que significa primos, mas a gente falou irredutíveis, e aqui seriam os caras irredutíveis mesmo, ok? Aqui, ok, temos primeiro, segundo, terceiro andar. Tem quarto andar? Alguém pode me dar um cara que mora no quarto andar? Ok, alguém mais interessante que mora no quarto andar? 26. Talvez. Agora a pergunta, tem máximo? Muito rápida a resposta. Por que tão rápida? Dá para ir sempre incrementando mais. Vou perguntar novamente. No quarto andar, você está dizendo? Não. Estou falando no meu mundo. A gente descobriu que tem menor membro a partir dessa ordem. Estou perguntando se os inteiros têm máximo. O que significaria máximo? Vamos pensar um pouco. O número que é dividido por todos, o 0. Ok, muito bem. Então o 0 está por aqui. E a pergunta é... dá para perceber então que essa coisa vai ficar abrindo e vai ter um cara lá dominando todo mundo, que vai ser um maior membro nesse sentido. Se a gente traduzir tudo que eu escrevi aqui, onde a gente vai ver maior, nessa interpretação aqui, o maior significa maior, a gente vai ter a definição correta de maior divisor comum, ok? É a mesma coisa sobre o não sei como é o nome dele. Mínimo múltiplo comum, sim. Paramos aqui. A ideia seria tentar demonstrar ou pensar sobre todas essas coisas que são teoremas legais. Até agora a gente não demonstrou quase nada legal. Umas coisas são legalzinhas, mas a maioria delas será bem simples. Esses vão ser os primeiros teoremas realmente legais para demonstrar. Até sexta.